O Campeonato Mundial de Santiago, no Chile, em 2019, foi uma das minhas competições mais emocionantes, mais turbulentas e uma das piores competições também. Se você quer saber dessa história mirabolante, fica até o final do vídeo que eu vou contar uma história surreal para vocês. Literalmente uma história de filme. Para quem não me conhece, meu nome é Marco dos Anjos, eu sou atleta de karatê, bicampeão pan-americano e bicampeão sul-americano, entre diversos outros títulos. Se você não acompanhou os outros episódios da série do Sub ao Sênior, eu convido você a clicar no card aqui em cima e ver todos os episódios dessa série sensacional que eu produzi para vocês. Uma outra coisa muito importante que eu vou pedir para vocês é se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida e também seguir a gente lá nas redes sociais, onde a gente deixa conteúdo todos os dias para vocês. Por onde é que a gente começa a contar a história do Chile? O Chile, a gente foi num período bem conturbado da história nacional daquele país. Nós fomos no período onde estava acontecendo as manifestações para a queda do governo do Chile ao final de 2019. E nesses dias aconteceram diversas manifestações. Eu pego um voo de Porto Alegre direto para o Chile e quando a gente chega no Chile, a gente sabia que já tinha alguns tumultos, a gente sabia que tinha uma questão de toque de recolher, só que a gente não sabia qual era a gravidade real de que o país se encontrava. Contanto que, quando começaram a surgir as notícias aqui no Brasil, era muito próximo da logística da viagem, era uma semana, alguns dias antes da gente embarcar de fato para o Mundial. E isso fez com que a delegação do Japão cancelasse a sua participação no Campeonato Mundial daquele ano. Bom, a polícia do Chile nessa época implementou um sistema de segurança onde alguns motoristas ganhavam uma espécie de certificação para que eles pudessem rodar durante a noite. E foi isso que de fato a gente conseguiu achar. A gente saiu do aeroporto, a gente foi até o estacionamento, sem expectativa nenhuma de achar esses motoristas. E até que a gente encontra um, ele fala, não, eu levo vocês e tal. A gente ainda nem tinha trocado dinheiro, ainda estava com dólar, né? Até fazer a trocação do câmbio, eu consegui trocar alguns dólares no aeroporto. E isso fez com que a gente pudesse pagar o cara do Uber para deixar a gente no hotel. Bom, e como é que funcionava o dia a dia no Chile? Na verdade, durante o dia era quase que normal quando não tinha manifestações. E quando tinha as manifestações, nós éramos proibidos de sair do hotel para ir para o ginásio de competição. A gente tinha escoltado por um carro da polícia, então todos os eventos, né, a gente vai de ônibus, né, esse deslocamento ginásio-hotel. E nesses deslocamentos a gente ia escoltado pela polícia. Mas isso não tira o brilhantismo de um campeonato mundial, que é o Campeonato Mundial de Karatê. Os treinamentos eles continuam, né? É sempre o mesmo padrão quando a gente fala de seleção brasileira, né? Existe a separação dos atletas, cada atleta vai com o seu técnico denominado, existem os treinamentos e tudo mais. Inclusive nesse Campeonato Mundial foi onde eu aprendi um kata novo, que foi o Suparimpei da Shotokan. Então, pude dar uma treinada de kata também, para também dar uma desestressada. Dentro do hotel que a seleção brasileira estava, continham algumas outras delegações, como a seleção da Escócia, como a seleção da Argentina. Se eu não me engano, a seleção do México também estava no mesmo hotel que a gente, e a gente podia fazer um intercâmbio legal, a gente fazia alguns jogos e tudo mais. O clássico da seleção brasileira, o velho truquinho, o jogo da mímica, sempre estava presente. Um outro fato interessante em relação à competição é que a gente não pôde acompanhar a competição. E isso foi muito triste por causa de uma questão de adaptação. Eu nem tinha visto o ginásio ainda e eu vi o ginásio quando eu cheguei para competir. É claro que todos passaram pelo mesmo estágio. Então, devido às manifestações, os atletas eles só iam pro ginásio no dia que ia competir. Não podia para assistir, a gente não tinha telespectadores
para ver. Só tinham, de fato, os atletas que iriam competir naquele dia. Todos os resultados que a gente queria saber, a gente sabia por WhatsApp, por Instagram, mas a gente não podia comemorar, a gente não podia dar aquele apoio. O único apoio que os atletas continham era dos próprios atletas que iam competir no dia. Então, era um fator, era bem complicado, mas para rolar o Campeonato Mundial teve que ser nesse formato. O dia que eu fui competir foi na sexta-feira. Na quarta-feira eu acabei chegando no Chile, se eu não me engano, na terça. Na quarta-feira eu acabo fazendo os scouts de todos os atletas, porque naquela altura do campeonato já tinha saído o chaveamento. Porque as competições começavam na quarta-feira à tarde pelos catás. Ou seja, eu já tinha toda a programação do evento e já tinha também as chaves e os possíveis adversários que eu ia pegar. Então, na quarta-feira eu faço todo o scout de todos os atletas que eu tinha informação naquele campeonato mundial. Alguns atletas que eram do menos 84 acabaram descendo para 75 naquele mundial. Alguns atletas eu não consegui encontrar, mas eu ia a fundo, eu ia em YouTube, eu ia em Instagram, eu ia em Facebook, eu ia em todas as redes sociais para poder achar informações dos meus possíveis adversários. Tendo o scout feito, né, naquela quarta-feira, foi uma quarta-feira de muito trabalho mesmo. Na quinta-feira era o dia de eu poder relaxar, de eu poder não pensar tanto na competição também, para não ficar ansioso e nem nervoso para ela. Então, normalmente um dia da competição é um dia onde eu não trabalho de fato, eu não fico vendo scout, eu não fico vendo luta. É um dia onde eu pego mais para assistir uma série, para me divertir um pouquinho. E aí, de fato, à noite eu volto a fazer as minhas meditações, as minhas visualizações para o dia posterior do evento. Tendo o meu scout, eu fiquei com o sensei Fabrício como técnico, eu solicitei para que fosse o sensei Fabrício, meu técnico, no campeonato mundial. E a nossa primeira luta seria contra o atleta da Turquia. Um atleta aonde eu encontrei muito material. Eu sabia que ele tinha uma boa perna da frente e eu sabia que ele lutava de esquerda à frente e ele tinha um bom Kizamizuki. Tendo essas informações, eu tracei as estratégias, eu acabei trocando a perna para lutar com ele e acabei matando muito o jogo dele. No começo foi uma luta bem estratégica, bem jogada, porque é um atleta da Turquia. Normalmente os atletas da Turquia são muito bons, ou seja, eu não poderia dar nenhuma bobeira para esse atleta. A luta truncada bem de começo e eu acabo abrindo o placar justamente no final, porque a estratégia era, a gente ia fazer ele perder a paciência, até que ele atacasse no erro dele. Eu pegava. E foi isso que aconteceu. Eu fui incomodando, até que ele perdeu a paciência, veio, eu acabei saindo e batendo, acabei começando a abrir placar no erro dele, porque a partir do primeiro ponto ele acabou se perdendo na luta. Também tinha um fator cronômetro, aonde já tinha passado uma boa parte da luta, e eu acabei matando a luta por ali. A segunda luta foi contra um atleta do Kosovo, um atleta onde eu não conhecia tanto, não achei muito material dele, então tive que ir na experiência e tive que ir vendo o que ele fazia no decorrer da luta. Também foi uma luta truncada, eu comecei abrindo o placar mais no final também, mas não foi uma luta tão difícil quanto o atleta da Turquia. E foi no Campeonato Mundial que eu mudei um dos meus mindsets em relação à competição, né? De você de fato entrar na primeira luta, quando você sai da primeira luta, tu fala assim, entrei na competição. Eu mudei ali naquele aquecimento, eu aqueci como se eu já tivesse lutado. Eu cheguei na primeira luta cheio de suor já, porque eu já tinha lutado ali na área de aquecimento. Eu não poderia dar bobeira na primeira luta, eu não poderia ir para a primeira luta como se fosse um aquecimento, porque o atleta ele era um atleta muito difícil, né? E aí passando Turquia, a nossa confiança cresceu, a gente chegou para lutar contra o atleta do Kosovo, a gente lutou muito bem contra o atleta do Kosovo, e aí depois a gente entra na terceira luta, que era um atleta da Rússia. Esse atleta da Rússia, eu tinha algumas informações dele, ele era um atleta do menos 84 e ele acabou descendo para o 75. De fato, eu, Marco Antônio, eu fico um pouco chateado com atletas que descem na categoria. Não sei se ele achou que seria mais fácil lutar o 75 do que o menos 84, onde ele tinha rank, ele estava dentro do ranking mundial na categoria sênior no menos 84. E ele não tinha ponto, ele tinha os seus pontos de transições do júnior, mas as competições que ele fazia no circuito mundial era no menos 84.
Nessa experiência, eu acho que ele quis descer pro 7-5 pensando que talvez seria mais fácil. E de fato, eu não gosto muito disso. E o primeiro soco que eu dou na cara desse russo, eu falo que eu vou dar para amassar. Bom, se ele desceu pro 7-5 achando que seria mais fácil o campeonato mundial, no meu primeiro exame que eu dou nele, eu provo que vai ser completamente ao contrário. Na verdade, eu nem sabia se era esse o sentimento, dele ter descido para ser mais fácil. Mas eu bati de qualquer forma, até porque era o campeonato mundial. E naquela altura do campeonato, a minha confiança já estava lá em cima. Os golpes estavam encaixando, a antecipação estava boa, os ataques estavam bons. Toda a periodização que a gente fez foi justamente para o campeonato mundial. E eu cheguei muito bem para o campeonato mundial, tanto mentalmente quanto fisicamente. Passa-se um pouquinho da luta e, infelizmente, essa foi a luta onde eu acabo rompendo o ligamento cruzado anterior do meu joelho esquerdo através de uma queda. Ele vai tentar me quedar, eu seguro e nessa segurada o meu pé fica e o meu joelho roda na queda. E eu escuto um estouro. Pau! E eu da área de educação física, formado, sei o que é um estouro no joelho. Ou seja, eu sabia que o meu joelho, naquele momento, tinha ido para o pau. Vai para o médico, faz uma bandagem, eu olho para o Sensei Fabrício, o Sensei Fabrício pede para mim se está tudo bem e eu falo para ele que rompeu. O médico, naquela altura do campeonato, ele não sabia bem o que era e tal, tava com uma certa dor e tal. E eu volto para lutar. O primeiro chute que eu dou, o primeiro golpe que eu dou é um chute com a perna esquerda. A minha perna foi, mas ela não voltou. Eu tive que cair a perna na frente. Se o cara quisesse me dar um soco, se ele quisesse devolver o exame que eu tinha dado ali no começo, ele podia ter dado. Mas, sorte que ele perdeu o tempo. Mas eu chuto e a minha perna ela não volta. E quando eu aterrizo, é uma dor. Eu falei, cara, o que a gente vai fazer? Continua-se a luta, eu dou uma enrolada, eu já sabia que eu tava com o joelho rompido, então quanto menos eu lutasse naquela altura do campeonato, melhor para a integridade do meu joelho, para não terminar de estourar mais ele, talvez romper um outro ligamento, porque a única lesão que eu tive foi o LCA, eu não rompi LCM, eu não rompi menisco, nem nada disso. Mas eu tinha que preservar o meu joelho e também ganhar a luta, porque ainda era o campeonato mundial. E aí numa dessas eu acabo ainda quedando ele com o joelho rompido, ele vem de um Uramawashi, eu acabo encurto e ainda faço mais 3 pontos com o joelho rompido, com o meu ligamento rompido. E aí, volta-se a luta, ele dá um estímulo para frente, e aí como eu queria preservar o joelho, eu não queria ir para o embate. Eu vou e piso para trás. Nessa que eu piso para trás, parece que estou enfiando uma faca no meu joelho. Eu pulo sozinho, nada acontece. E aí que vem a parte mais trágica da história. Porque ali eu tinha total certeza que eu tinha rompido o meu LCA. Bom, eu sento bem na frente do Fabrício e o médico tenta falar comigo em várias línguas para tentar entender o que eu tinha. Só que eu não podia falar que eu tinha rompido um ligamento do joelho, porque senão ele não ia deixar eu voltar a lutar. O Fabrício já sabia que eu tinha rompido, mas a gente dava migué. Eu pedi para que o médico fizesse uma tala de segurança, fizesse uma tala de esparadrapo para que estava sentindo dor, mas eu não sabia bem o que era, então seria melhor que ele fizesse uma tala. Ele não fez a tala, ele me autoriza a voltar de novo pela segunda vez, e aí que tem o desfecho da história. Eu acabo cruzando com ele no movimento e o meu joelho acaba descendo. Pela filmagem é uma coisa feia de se ver, mas foi uma das maiores dores da minha vida. Naquele momento eu sabia que o campeonato mundial para mim tinha acabado, porque eles não iam deixar eu voltar uma terceira vez. É claro que se eles tivessem deixado, eu teria ido com o maior prazer do mundo, sem pensar duas vezes. Até porque aquele era o campeonato mundial, era o meu evento alvo do ano. E naquela altura do campeonato eu tinha certeza que eu seria campeão mundial. Eu acordei no dia do campeonato mundial sabendo que seria campeão mundial naquele dia. Pode parecer prepotência, pode parecer um pouco irreal, mas eu sonhei naquele dia
o desfecho da história. Uma pena que o desfecho da história foi outro, mas era o meu evento da minha vida. E se eles deixassem eu voltar a lutar, eu voltaria, e não importa quantas vezes eu tivesse que ir pro médico. Eu só ia sair dali se não deixassem eu lutar ou numa ambulância. Depois que eu caio pela terceira vez no tatame, o médico vem, me retira para fora da área de competição, eles chamam uma maca, e ali passa-se um filme na minha cabeça. Eu estava numa corrida para os Jogos Olímpicos, eu tinha tantos compromissos e vem uma lesão tão grave quanto essa, é realmente desanimador. Eu lembro como se fosse ontem, eles trazendo a maca, eles me levando para o ambulatório do ginásio e o médico fazendo o teste de gaveta, que é um famoso teste para ver se o joelho tinha rompido. O meu joelho estava tão inchado que ele não conseguiu fazer o teste, mas eu tinha certeza que aquilo ali só seria resolvido através de um procedimento cirúrgico. Que foi o que aconteceu. Eu volto para casa, vou no médico, marco uma ressonância magnética, é identificado uma ruptura total do LCA. A partir daquele momento eu sabia que eu não ia fazer nada pelos próximos 10 meses. Foram 10 meses de recuperação total para poder voltar a competir. Só que a minha recuperação acabou vindo uma pandemia. Da minha cirurgia até a volta das minhas competições, eu levei 1 ano e 7 meses para voltar a lutar. É uma dor e um sentimento que eu não desejo para ninguém. Mas se você estiver passando por essa situação, se você estiver passando por uma grave lesão, se você estiver passando por um momento difícil na sua carreira de atleta, eu deixo um recado muito importante. Continue no caminho e continue acreditando no processo. Eu sei o quanto dói ter que fazer reabilitação, ter que fazer fisioterapia. Se você está passando por uma lesão de LCA, eu sei o quanto dói para fazer liberação de cicatriz. Eu sei o quanto dói para ganhar cada grau de flexão. Mas acredite no processo, que você vai voltar muito melhor. E melhor que você vai voltar do seu joelho ou da sua lesão que você esteja, você vai voltar melhor da cabeça. A lesão me ensinou muitas coisas. Me ensinou a ter resiliência, me ensinou a acreditar no processo e me ensinou, acima de tudo, a nunca desistir. O único jeito de sair daquele campeonato mundial era numa ambulância, ou era se ninguém mais deixasse eu lutar. Porque se fosse da minha vontade, eu lutaria até a final. E eu tenho certeza que se não fosse a lesão, eu estaria contando uma outra história para vocês. Talvez a melhor história da minha vida, que seria sendo campeão mundial. Mas eu posterguei um pouquinho esse sonho. Esse sonho ele ainda vai acontecer, mas num futuro, talvez não tão distante, mas ele vai acontecer. E eu vou vir contar a história para vocês aqui, num outro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado da história do Mundial. Se você gostou dessa história, curte aqui embaixo e compartilha com um amigo, uma amiga que vai também gostar dessa história. Muito obrigado pelo carinho de todos e a gente se vê num próximo vídeo. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e apertar o botãozinho do sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau!